Nós vamos abrir a nossa Bíblia, precisamente no livro de Provérbios, o capítulo 30. Provérbios, o capítulo 30, será assunto da nossa aula de escola dominical, mas, como a palavra de Deus nunca falha, nós vamos destacar aqui para este momento de culto os versículos 5 e 6. Coincidentemente, nós temos que nos lembrar que nós estamos no segundo domingo do Advento, não é? Jesus Cristo foi anunciado e nasceu entre nós, festejamos isto e cantamos louvor ao Senhor a respeito disso, mas também hoje é dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia entre os evangélicos. E, considerando o dia da Bíblia, nós vamos nos voltar para estas palavras de Agur, que estão registradas nos versículos 5 e 6 do capítulo 30. Vamos ler juntos? Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Começamos com esta expressão, toda a palavra de Deus é pura. Quando você examina qualquer texto produzido pelo ser humano, você tem que se lembrar que o ser humano é sempre subjetivo na sua forma de escrever. Ele escreve a partir da sua própria cosmovisão, a partir da sua experiência, a partir da sua forma de entender as coisas. Portanto, quando analisamos qualquer texto, nós temos que tentar entrar na cabeça desse autor, conhecer um pouco da sua vida, conhecer um pouco dos seus hábitos, conhecer um pouco das suas idiosincrasias, e aí então procurar entender o significado das suas palavras. Vários autores que são constantemente citados pela sociedade, pelos intelectuais, cometeram suicídio. E você fica se perguntando o que, afinal de contas, nutria o pensamento deles. Ainda que eles tivessem palavras bonitas e belo sentido das frases, e nós possamos citar isso para nos ajudar nas nossas falas, nas nossas conversas, nós podemos imaginar que eram pessoas que, em função de terem buscado a própria morte, eram pessoas que tinham uma sede de alguma coisa a mais e não tinham como saciar essa sede. Então, ainda que palavras bonitas, não eram palavras poderosas, considerando o lastro deles, porque eles morreram sem esperança. O fato, queridos irmãos, de nós olharmos para a Bíblia como palavra de Deus, não vem da igreja, não vem dos teólogos. Essa afirmação de olharmos a Bíblia como palavra de Deus vem da própria Bíblia. Quando o apóstolo Paulo estava encerrando os seus dias, uma das últimas coisas que ele escreveu a respeito da Bíblia, ele mostrava isso com toda a clareza. Lá em 2 Timóteo, ele dizia que
toda a Escritura era divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Deus deixou o seu testemunho escrito, ultrapassando as gerações, gastando mais ou menos 1.600 anos da história, e chamando pessoas para registrarem fatos, para contarem histórias, para desenvolverem sabedoria, mas especialmente para contarem a respeito dele. Ele estava trabalhando no sentido de que nós viéssemos a conhecê-lo por meio desse registro. É claro que cada um de nós pode ter uma experiência com Deus, mas cada um de nós precisa saber que a única testemunha que nós temos e que atravessa a história toda é a sua palavra. É a sua palavra. Mas é interessante que Agur, ao mencionar o fato de que a palavra de Deus é pura, ele estava contrastando consigo mesmo, porque ele disse um pouco antes que ele não tinha entendimento. Ele faz uma série de perguntas aqui no versículo 4, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Essas perguntas todas as pessoas fazem. Quem é Deus? Deus existe mesmo? E quando ele diz assim, toda a palavra de Deus é pura, no contexto dele ele está dizendo, o que eu vou dizer agora vem de Deus. O que eu vou dizer agora vem de Deus e é inspirado por Deus. E ele se refere à palavra de Deus como uma palavra pura. Pura no sentido de provada, pura no sentido de depurada. É muito interessante a gente pensar no processo de refinamento de um metal precioso. Quando você vai refinar prata, quando você vai refinar o ouro, quando você vai refinar para fazer com que esse metal fique absolutamente puro, você o passa pelo fogo. E não uma vez, várias vezes. Um costume era colocar no fogo 7 vezes, para que toda a impureza fosse tirada. O sentido que Agur está falando aqui é de que a palavra de Deus, porque procede de Deus, a palavra de Deus, porque é originada em Deus, porque é da intenção de Deus, permite que cada escritor escreva do seu jeito, que cada escritor registre com suas palavras, com seu próprio vocabulário. Permite isto. Mas o Espírito Santo de Deus tratou tão diretamente com eles, que eles foram, sem dúvida, impulsionados pelo Espírito Santo a escrever com seu estilo aquilo que Deus queria que ficasse escrito. Portanto, quando olhamos para a palavra de Deus, ela não erra. Muita gente diz, mas a Bíblia é tão antiga. A Bíblia não se adequa, não se aplica a muitas condições que nós vivemos na sociedade.
Bom, em primeiro lugar, a Bíblia nunca foi escrita com o objetivo de ser um tratado científico. Ela sempre teve o objetivo de mostrar quem Deus é. E nós vimos aqui que Deus é justiça e Deus é misericórdia. A gente não saberia disso se a Bíblia não tivesse dito isso. E também, a Bíblia nos mostra a nossa fraqueza. Daniel disse: a nós pertence o corar de vergonha, porque nós não andamos segundo o padrão do Senhor. Não é a igreja que tem o poder de determinar o padrão do Senhor. Não é a igreja que estabelece os padrões do Senhor. A igreja simplesmente segue os padrões do Senhor. A igreja obedece os padrões do Senhor. É por isso que uma das marcas da igreja verdadeira vai ser sempre a disciplina. Porque a disciplina é trazer de volta o crente ao padrão do Senhor. Então, quando Agur diz assim, toda a palavra de Deus é pura, ele está dizendo que existe um grau de inerrância absoluto. Ela não erra. E ela não tem o objetivo de mascarar a vida humana. Até mesmo os nossos grandes heróis da fé, nós temos estudado aqui constantemente, até os nossos grandes heróis da fé são pessoas como nós, ansiosas, falíveis, fracas, porque olhadas segundo o critério da palavra de Deus. Então, quando hoje nós examinamos esta palavra de Deus, nós temos que nos lembrar que aquilo que foi transcrito para o papel, foi posto no papel inicialmente, foi inspirado por Deus. Qual tem sido a luta dos seres humanos no decurso das gerações? Voltar aos manuscritos, ou então adaptar os manuscritos a uma linguagem que a humanidade conheça, porque a língua é dinâmica. Quantos aqui lidam com a palavra vitupério todo dia? O vitupério sumiu do vocabulário. Não é? As catadupas morreram para nós não sabemos o que é isso. A linguagem é dinâmica e às vezes as pessoas então dizem assim, mas escute, a Bíblia foi copiada de mão em mão no princípio, é verdade. Mas aquilo que foi escrito bem no comecinho, o primeiro rolo, aquilo é o puro, é o inerrante. Aquilo é o verdadeiro. Aquilo é o infalível. E quando nós olhamos para a cópia da Bíblia que nós temos aqui, ela não é menos errante, não é menos inerrante. Ela continua infalível. Ela continua a despeito dos nossos acréscimos e das nossas retiradas. Ela continua poderosa para salvar pessoas. Nós sabemos que ela não é a revelação completa de Deus. Hebreus, quando fala, diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação maior de Deus é o próprio Deus. Entretanto, não são os livros que nós adicionamos, não são os comentários bíblicos, não são os dicionários bíblicos
Não são os livros de teologia que são a palavra de Deus. Eles, eventualmente, nos ajudam a compreender o sentido da palavra de Deus, mas eles não são a palavra de Deus. O crente precisa entender o que o salmista disse quando falou: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O único modo de eu não ferir a santidade de Deus é quando eu considero a palavra de Deus como o documento dele, provado, que passou pelo teste da sua santidade, que passou pelo teste da sua pureza. Deus aprovou a Escritura. Deus estimulou a Escritura, inspirou a Escritura, e Deus a mantém como única regra de fé e prática para o crente. A segunda coisa que Agur diz é que Deus é escudo para os que nele confiam. Eu não posso desvincular a palavra pura de Deus com a pessoa do próprio Deus. Porque a Bíblia acaba se tornando a expressão do que Deus é. Eu conheço o caráter de Deus, um pouco, né? Um pouco do caráter de Deus pelo que eu leio aqui, pelo que eu medito aqui. Eu não tenho a presença física de Jesus Cristo aqui, comigo, para me ensinar a palavra de Deus, mas eu tenho outra pessoa da Trindade, que é o Espírito do Senhor, para me ensinar a Escritura. E o que eu vou aprender? Eu vou aprender que uma pessoa pode olhar para o Senhor e enxergá-lo como seu escudo. Quando você pensa no escudo, você sabe o que é, não é? O escudo é uma coisa que o guerreiro punha no braço, não é? Ou segurava com a mão, no sentido de amortecer os golpes da espada ou o golpe de outras armas. E ele também podia se defender das flechas que os outros mandavam contra ele. Ele podia usar esta arma como defesa. É claro que Agur está dizendo que Deus é uma defesa. Mas eu fico pensando nas implicações dessa defesa. Eu não sei se vocês já viram filmes em que o exército romano está guerreando. Uma das estratégias deles é se fechar debaixo dos escudos, de maneira a formar uma casca. E nenhuma flecha penetra naquele bloco de soldados que estão com os escudos assim. A ideia do escudo é muito mais para mim arma de refúgio do que arma de defesa. Quando o salmista ouvia essa pergunta: onde está o seu Deus? Ele respondia: meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. O meu Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Onde está o meu Deus? O meu Deus é aquele que me guarda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ideia de escudo, queridos irmãos, é uma ideia de consolo perene. Quando olhamos para o Senhor e sabemos que Ele não dorme, sabemos que Ele não cochila, sabemos que Ele está presente na nossa existência como uma sombra. Essas figuras são muito fortes. Mas o Novo Testamento alarga essa visão quando ele diz: quem me ama,
Disse Jesus: guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Para pensar. Um crente que quer viver aqui neste mundo, distraído com as suas coisas, lidando com seus próprios problemas, sem envolver o Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia, que cuidado ele terá, que proteção ele terá. Porque Deus não força. O Espírito Santo de Deus não força, não coage. Ele convence, mas ele é doce. Ai dos diabéticos, não é? O Espírito do Senhor é doce, eterno, é misericordioso, aponta as nossas deficiências, aponta os nossos pecados, mas não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Então, quando ele diz: ele é escudo para os que nele confiam, você pode ter certeza de uma coisa, querido irmão, querida irmã: o Senhor deseja que o crente conheça a sua palavra em espírito e em verdade, medite nela dia e noite, para que seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E Agur termina dizendo uma coisa muito grave: nada acrescentes às suas palavras. A nossa tendência é procurar novidade. Uma das modas do nosso tempo é fazer com que a palavra de Deus careça de acréscimos, careça de novas leituras. Então, todos os movimentos liberais, até mesmo movimentos pentecostais, movimentos libertários, movimentos de minorias, todos estão querendo mexer na Bíblia para justificar as suas atitudes. E Agur diz para Itiel, que é um seu discípulo: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meus irmãos, o grande mérito do crente não é criar novas teorias baseado em textos bíblicos esparsos. Ele tem sempre que ter o cuidado de entender a Bíblia como um todo. E ao observarmos o que tem sido feito com a Bíblia, queridos irmãos, tem sido um desastre. Às vezes sai uma tradução do reverendo tal, do doutor tal. Esses dias peguei o livro A Mensagem, de Eugene Peterson. É uma paráfrase dele. Todo mundo quer ter, de certa maneira, nada contra Eugene Peterson, mas ele é um exemplo de que todo mundo quer ter uma Bíblia com seu próprio nome. Bíblia da Mulher. Vocês já viram? Quem tem livro, a Bíblia da Mulher aqui? Tem. Não sei se tem Bíblia do homem, mas tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do adolescente, tem Bíblia da criança. E a gente vai fazendo adaptações para facilitar o entendimento. Agur pensava na teologia retributiva. Se você semear, você colhe. Então, não semeie novidades para não colher
irritação de Deus. Sabe qual é o mérito do crente? Ser retrógrado. Como assim? Não é pensar sem uso da tecnologia, ignorar essas coisas todas que a gente já vê, as modernidades da vida. Alguém disse que a gente já não consegue viver sem energia elétrica e não consegue viver sem internet. Talvez, do ponto de vista da tecnologia, a gente tenha sim que se atualizar constantemente, mas quando a gente fala dos conceitos da Escritura, a gente tem que voltar atrás. E a gente tem que permanecer naquilo que foi dito há milhares de anos atrás, porque a palavra de Deus é pura. E porque Ele só é escudo para quem confia nele. Então não acrescente nada, não retire nada. O Apocalipse reforça essa ideia de que nós devemos olhar para a palavra de Deus com santo temor. Não é um livro comum. É um livro que vem do Senhor. Então que Deus seja bendito por essa providência, não é? Que Deus seja louvado por essa providência.